Opa, e aí, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui era pra ter saído no domingo, mas o pessoal começou aqui a ouvir música e tal, e já era, né? Sabe como é que é? Não tem como gravar sem música. Eu não tenho, eu não tenho um tipo produção aqui de filme pra poder gravar com o pessoal gritando lá fora, então, infelizmente deu um atrasinho, né? Mas vamos lá, né? Olha, e essa semana, pô, comecei a fazer o estágio lá no hospital, cara, comendo todo o meu tempo, entendeu? Mas, tipo assim, aí eu tô voltando, me acostumando a ler de novo, né, meus manhuás, né? Mas já tô pegando já o jeito, já tô encaixando o estágio com a minha vida privada, né? Então, mas vamos seguir evoluindo, espero que vocês gostem desse top 5 e até a próxima. A lendas do Deus Demônio Reencarnado. Aqueles que carregam o peso da responsabilidade, precisamente eles são os que sofrem mais. E Eowyn, ele era o sucessor do líder demoníaco. Infelizmente, para ele esse peso é muito grande para carregar em seus ombros. No fim, o seu mestre ele estava doente, ao ponto de morrer. E Eowyn, ele não poderia suceder o líder do clã demoníaco. O líder do clã ele precisa ser absoluto. Mas o nosso prota ele tinha uma má sorte. A sua vida sempre foi uma merda. Os seus pais largaram ele para morrer. E nesse mundo as pessoas cultivam através de núcleos. Mas Eowyn nasceu com um núcleo inferior quebrado. Toda vez que ele tentava cultivar o seu corpo, ele não conseguia conceder energia. Então a energia dele expandia. Em vez dele ficar com a energia travada naquele lugar para ele ir aumentando mais e mais. Mesmo que ele fosse forte, já que ele aprendeu outras maneiras para ficar mais forte, para se tornar o líder, ele ainda não teria força o bastante, e nenhum dos remédios do curandeiro do clã funcionava nele. E com a doença do seu mestre, muitas pessoas vinham vê-lo. E o vice-líder deu as caras, depois de muito tempo. O Onin sabia que os sorrisos são falsos, então ele precisaria se manter afastado dessas pessoas. E por isso ele foi até o seu quarto. E ao beber um chá para tentar acalmar os ânimos, aquele chá ele percebeu que estava diferente. Alguém envenenou ele, e pior, mandou pessoas para tentar assassiná-lo em seu quarto. Mesmo ele não podendo elevar o seu corpo ao máximo do cultivo, aquele grupo de assassinos não era palho para ele, mas nas sombras o seu verdadeiro carrasco apareceu. E era o vice-líder. Para o clã, a palavra do Lorde é lei. Como o vice-líder se juntou com algumas pessoas para tentar trair e matar o nosso protagonista, ele literalmente estava traindo o líder do clã, já que a palavra dele é lei. E sabendo que o nosso prota ainda estava fraco devido ao veneno e também da emboscada que ele estava sofrendo agora há pouco, ele tentou finalizar o nosso protagonista. Mas ele não sabia que o nosso protagonista estava guardando um segredo. Ele queria que o vice-líder chegasse mais perto dele, porque ele estava com a espada do dragão, que é passado de sucessor para sucessor. A espada ela permite que o portador dela pode conceder a energia nela mesmo, então ele pode ir cultivando nela. O Oin ele ficou guardando muito tempo a energia ali dentro, porque ele sabia que poderia acontecer uma coisa assim, possivelmente. Então ele usou toda a energia que ele guardou para tentar dizimar todos. Ele não sabe quem morreu, mas seu corpo estava no limite do cultivo. A qualquer minuto ele poderia desaparecer. E sabendo disso e não querendo desapontar o seu mestre, já que ele ainda queria fazer mais por ele resolveu usar uma arte proibida, que se chamava Zoroastrimus. Essa é uma arte antiga proibida que faz com que o portador possa transferir a sua alma para outro corpo. Porém, se ele cometer qualquer erro, a sua alma será despedaçada, então ele nunca mais poderá reencarnar na vida. Mas o nosso protagonista deu sorte, ele acabou reencarnando no corpo de um jovem chamado Teng Omin, que era uma criança que acabou morrendo depois de ser torturado pela sua madrasta. E depois que a tortura acabou, nosso protagonista percebeu que esse jovem, ele tem núcleo bom. Então ele poderia usar suas memórias do seu antigo corpo para tentar modelar esse corpo, para tentar ficar mais forte o bastante e se vingar das pessoas que traíram ele e o seu mestre. Possivelmente arrumar um jeito de curar o seu mestre que foi tão bom com ele. O sonho do futuro bebê é se tornar uma vilã. Era para ser apenas mais um passeio onde um adulto estava tentando ensinar para uma criança como se iniciaria a estação do próximo ano. Mas aquela criança demonstrava tamanha inteligência, levando a todos os presentes ali a acharem que ela era um tesouro nacional. Até mesmo uma queda que levaria uma criança normal a chorar, para ela era apenas um tropeço que a mesma poderia resolver com magia de cura. Com o nojo da felicidade de todos que se apresentavam ali, a mesma resolveu se apresentar para nós. O seu nome era Teneb Demini, a herdeira do reino sagrado. Mas essa pessoa carregava um grande segredo com ela, que vinha com ela de um mundo antigo. Junto essa história era muito pesada a se contar. O seu nome antigo era Jindanei. Ela era a mestre marcial que unificou a seita demoníaca. E antes que ela se tornasse a líder do clã demoníaco, sua vida não foi muito fácil. Seus pais a venderam ela por umas moedas de prata. Por sorte, o seu mestre, ele era um líder da seita demoníaca, e ele acabou ensinando para ela todos os ensinamentos dele para que ela sucedesse ele no seu trono. Assim que ele partiu, ela unificou o clã demoníaco e resolveu fazer com que os seus discípulos tivessem essa mesma bondade que ela teve. O que ela percebeu antes que fosse tarde demais é que o clã demoníaco é um clã onde cobra come cobra, e quando ela unificou, as outras cobras só esperaram o momento exato para conseguir devorá-la.
E quem devorou seus sonhos foi o seu discípulo, que cometeu a maior blasfêmia possível, que o discípulo ele não pode trair o seu mestre. Ao cair da ladeira devido aos ferimentos e sua vida passando diante dos seus olhos lentamente, ela conseguiu ver uma luz que estava diante dela. E essa moça dessa luz, mesmo tendo cabelos diferentes, o rosto era igual ao dela. E quando ela pensou que ela poderia estar maluca, ela acabou acordando em outro mundo, numa era totalmente diferente, numa criança de 4 anos de idade. Tudo mudou. Nesse mundo ela tinha uma mãe. Só que ao olhar para sua mãe, ela não sentia aquele amor de mãe, ela sentia uma coisa muito estranha. Ela sentiu a mesma coisa quando seus pais venderam ela. E quando ela abraçou essa tal suposta mãe, as memórias dessa criança veio sobre ela. Teneb conta para ela em suas memórias que quando seu pai faleceu, sua mãe ficou livre para mostrar quem ela realmente era. Ela começou a torturar Teneb, mantendo ela presa em um calabouço. Por sorte, uma profecia a salvou. Na profecia dizia que ela seria a sucessora do Rei Santo. Graças a isso, ela saiu da sua masmorra, já que agora ela foi adotada pelo Rei Santo para se tornar sua filha. Mas a sua vida lá no castelo não foi muito fácil, já que a tortura de física agora é só psicológica, as pessoas muito cobravam ela. E quando o Rei Santo morreu, todos pensavam que ela iria esbanjar poder, mas devido a muita tortura psicológica, ela acabou se inibindo, o seu poder ficou meio que travado. Depois de ver as memórias tristes de Teneb, nossa protagonista entendeu que ela tem que tramar um jeito de sair dessa situação que a própria Teneb fez a se passar, já que ela daqui a pouco está indo para o castelo do Rei Santo. E ela não quer passar por esse trauma psicológico que a Teneb passou e também não quer ter esse tamanho horrível que ela tem. E não vai abrir o seu coração para qualquer um, já que a traição sempre vem das pessoas que estão mais próximas de você. O minucioso vilão da Academia Demoníaca. A morte ela é igual para todos. Para o vilão Azen, os seus anos de terror havia terminado pelo herói. Essa era uma nova que o nosso ator fazia para os seus fãs, mas dessa vez ele não gostou do final. Normalmente ele sempre curtia quando o vilão morre, mas para Nan, esse final deixou um gosto amargo em sua boca. E antes que ele soltasse o capítulo para os seus leitores ler, ele ouviu um barulho muito estranho na porta, e ao se aproximar dela, algo sobrenatural acabou saindo do seu computador. Era uma página que ele acabou de escrever. Quando ele leu essa página dizia que tinha um presente para ele, e uma luz divina veio sobre ela, e uma voz que ele só imaginou nos seus sonhos ele pôde ouvir. E essa voz era a voz de Aizen, o personagem que foi criado por ele, que dizia para Nan que diferente dos outros que tinham um sentimento de egoísta, ele só queria vingar sua família. E no fim Nan matou ele, mas como nem Nan gostou do final que ele mesmo escreveu para Aizen, ele resolveu dar uma chance para o nosso protagonista, já que nem ele gostou do final, fazendo com que ele fosse transportado para dentro da novel, sem nenhum tipo de consentimento. Não achando que aquilo ali poderia só ser um sonho ruim, ao se aproximar do espelho, ele notou que seu corpo era o corpo de Aizen, o vilão final. Se ele não está enganado sobre os eventos que irá acontecer, nos próximos capítulos, sua morte vai chegar. Mas nosso protagonista ele tem um plano, a família do Aizen, eles são meio demônios. E graças a essa mutação genética, isso levou a eles a ser uma família muito poderosa entre os humanos. Entretanto, as outras 6 famílias se juntaram para matar sua família, só sobrando ele como o último descendente da sua família, por isso que ele buscava vingança nesse enredo dessa história. Nami percebeu que Aizen tentou se vingar, mas falhou. E por conta própria, por ele ser o autor, ele recebeu essa maldição do vilão. Faltando alguns dias para poder os eventos canônicos das 6 famílias começarem a vir um por um atacando ele, ele percebeu que ele teria que ficar um pouco mais forte. Porém, Nan, ele pra deixar o Aizen mais fraco, ele bloqueou seus poderes e bufou os heróis. Isso fazia com que ele ficasse totalmente à mercê dos heróis. Sorte ou não, a página que apareceu no seu quarto veio com ele pra novel. Como o autor, falando com a sua própria criação, a página dizia pra ele que iria ajudá-lo a libertar um pouco dos poderes de Aizen. Lógico, não vai estar no poder máximo, mas vai pelo menos ajudar ele a sobreviver mais um dia. E a página acabou ajudando ele a destravar esses poderes. E agora ele percebe que tem uma chance bem pequena de sobreviver. E quem sabe, se ele conseguirá um final digno para Aizen, ele poderá retornar para o mundo real dele. O vilão de cabelos amarelos num romance do personagem principal quer ser feliz. Quando a gente dormimos ou a gente vemos um Truxama, já podemos imaginar como seria o mundo fora do nosso. Mas se não for exatamente como a gente imaginamos, para o nosso prota que achou que acordaria no hospital depois dele ser atropelado, tudo para ele ali naquele mundo era estranho. Somente o rosto dele era igual, era exatamente quando ele era mais jovem. Ainda pensando que seria aquilo ali um sonho, ele resolveu cortar o seu dedo, só que a dor para ele era real demais. Assim que ele teve essa confirmação que ele estava em outro mundo, ele sentiu uma angústia muito forte no seu peito, porque ele sabia exatamente aonde ele veio parar. Já na sua vida antiga, antes de morrer, ele era um vagabundo, e ele só esperava sua morte lentamente, mas ele se lembrava de uma coisa específica que ele viu, e era uma novel, e o nome da novel era a personagem feminina mais forte da história. Essa personagem era uma filha legítima de uma nobre, e ele sabe que o personagem que ele está agora fez muita maldade para essa personagem. Mon Camperbell
que era o seu personagem, usou todas as artimanhas para tentar matá-la. Quanto mais a protagonista da novela crescia, os atos de Mon Campbell veio à tona perante o império inteiro. E as pessoas começaram a chamá-lo de desgraça porque ele impedia o crescimento do reino, já que a protagonista ela ajudava a lidar com monstros. Por fim, como ele era uma pedra no sapato do próprio reino, o império resolveu tirar tudo dele, tirar os títulos de nobreza dele e proibiram qualquer pessoa de ajudá-lo. Literalmente o descartaram como um lixo. Nosso protagonista ele viveu uma vida de merda na vida real. E ele não pretende cometer os mesmos erros de Mon Campbell, mas ele ainda quer ser um vilão. Mas ele não vai ser burro igual o seu personagem. Mas uma coisa perturbava sua mente. Como é que ele vai mudar esse final? Fazendo com que ele cometesse uma birrinha ali na cama dele e acabando achando um livro. E ele pensou que seria uma forma dele ficar muito forte, já que em todas as novelas, os personagens que reencarnam aparece algum tipo de buff, algum tipo de poder para eles ficarem mais fortes. Só que naquele livro não tinha nada, não tinha nenhuma palavra, era um livro em branco. Sem saber ou sabendo por quê, uma gota do seu sangue acabou caindo no livro. Só que quando essa gota ativou o livro, nosso protagonista foi transportado para uma dimensão totalmente diferente da que ele estava. E nessa dimensão, o seu corpo estava totalmente destruído. E uma figura estranha que estava nesse mundo dizia que ele teria que continuar sendo o vilão da novel. Ele não poderia se tornar um herói, ele teria que continuar como vilão. Se ele resolvesse mudar o personagem dele de vilão para um herói, ele viveria a eternidade sendo torturado. Assim que ele acordou daquele pesadelo, ele imaginou que esse sonho foi real demais, então ele não quer pagar para ver. Nosso protagonista ele planeja viver na sombra, meticulosamente, planejando todos os acontecimentos que vai acontecer nessa novela, já que ele conhece tudo. Ele não vai querer ser esse vilão medíocre que o personagem dele é, ele vai querer ser um vilão muito overpower. E também se livrar dessa entidade que quer torturá-lo eternamente. O vilão a ser morto. A frase "com grandes poderes vem grande responsabilidade" é muito real. O que você faria se você pudesse botar qualquer pessoa de joelhos perante você? Uma pessoa ruim ganhou poderes, e ela estaria usando seu poder para roubar um carro forte. As armas normais não funcionariam em pessoas que têm poderes, e os humanos apenas podem assistir às suas dignidades e ir embora. Mas dessa vez os vilões foram longe demais. O comando do chefe deles fizeram com que eles usassem uma pessoa como refém. E uma criança que seria filha da pessoa que estaria sendo usada como refém, ela também foi usada. E no meio daquele choro inocente daquela criança, alguém ouviu. Existem dois tipos de pessoas que recebem poderes. As que usam poderes para o mal, elas são chamadas de filho da noite. E as que usam o poder para o bem, elas são chamadas de os filhos do dia. E um desses filhos dos dias, chamado de Cassian, ouviu o choro daquela criança, assim salvando o dia de novo. Como Cassian usava muita força excessiva para concluir sua missão, ele recebia muito puxão de orelha. As pessoas até achavam que ele era um vilão, não um herói, já que ele era muito bruto na sua forma de salvar as outras pessoas. Mas nem tudo foi ruim nesse dia. Ele recebeu uma ligação do seu irmão de alma. Cassian e Jeff, eles viviam num orfanato, então os dois se conheceram ali e se tornaram irmãos de sangue. E Jeff, que era o irmão dele, chamou ele para ir para a Grécia urgentemente. E quando o irmão chama, o outro vai. Depois de chegar no lugar que foi combinado com Jeff, ele percebeu que Jeff demorou muito tempo a chegar. E nosso protagonista resolveu ligar para ele para ver onde ele estaria. Porém, Jeff, ele apareceu perante ele, mas estava ferido. Cassian, ele queria chamar uma ambulância para o seu irmão, mas Jeff mandou ele ficar com um objeto muito estranho e falou para ele proteger esse objeto. Que era tarde demais, a pessoa que estava atrás de Jeff apareceu. Jeff, por ele ser o irmão mais velho, ele resolveu empurrar Cassian e mandou ele fugir. O nosso protagonista, ele viu seu irmão ser morto na sua frente. Em vez dele fugir, já que o seu irmão pediu para ele fugir, ele foi atrás da pessoa que matou seu irmão. E ele descobriu uma coisa chocante: quem matou seu irmão não era um vilão, era um herói. E ele ficou puto, porque o herói não tem que sair matando as pessoas. Mesmo que seja um vilão, o herói tem que só dar uma surrazinha e deixar a pessoa viva. E ele foi pra cima desse tal herói que matou seu irmão. E ele percebeu que ele estava em desvantagem. Mesmo ele sendo muito forte, ele estava em desvantagem numérica. E nosso protagonista resolveu fugir, só que ele foi atingido mortalmente com uma flecha em suas costas. Enquanto o nosso protagonista ainda absorvia sua morte, alguém resolveu dar uma chance para que ele respondesse suas perguntas em outro corpo, o transferindo para uma pessoa que acabou de morrer. E era um jovem estudante que faleceu. E esse objeto que estava com ele no seu outro corpo de Cassian veio junto e começou a falar um pouco com ele. Ele dizia que ele era um item mítico, que era um item muito poderoso do primeiro herói. Antes que ele começasse a falar, as memórias do antigo portador daquele corpo, daquela criança, veio sobre o nosso protagonista. O seu nome era Kang, e ele acabou sendo morto por valentões. E não só isso, nosso protagonista também herdou a vontade de Kang. O Kang ele era um vilão, de nível catástrofe.